Menopausa e andropausa afetam mulheres de meia idade. Eu procurei minha médica porque na verdade, eu estava um pouco desregulada, com a minha menstruação. Abandono de animais aumenta durante as férias. Eu acho muito importante as pessoas se conscientizarem, em vez de ficar comprando cachorrinhos caros, Consumo de bebidas alcoólicas pode afetar a vida dos universitários. Prejudicou e muito, deu um ano de repetência. E confira a dica cultural dessa semana. Esse é o jornal produzido pelos alunos da Universidade Metodista de São Paulo. Começa aqui mais um Web Notícias. Você já sentiu aquele calor incondicional? Ou aquele frio de tremer os dentes? Isso pode ser andropausa ou menopausa. A menopausa é a marca do fim do ciclo menstrual na vida de uma mulher. No caso da Luciana, a chegada do período não só mudou seus hábitos, como trará neste ano a experiência de um inverno diferente. Percebi um pouquinho de calor, mas na verdade eu fui na minha médica, eu procurei minha médica porque na verdade eu estava um pouco desregulada, com a minha menstruação, e aí ela me avisou. E, na verdade, ele ainda não é a menopausa, é o climatério que eles falam, que os médicos falam. Você sabia que não é só a mulher que enfrenta alterações fisiológicas? A andropausa é conhecida como a menopausa do homem, que marca a queda dos níveis hormonais. Nos homens, a diminuição hormonal, que é da testosterona, você tem principalmente uma sensação de cansaço, fadiga, diminuição de força muscular, perda de libido. Alguns homens evoluem com dificuldade de ereção. É importante conhecer o nosso corpo e as transições que nele ocorrem, além dos sintomas e tratamentos indicados para essas situações. Para isso, a consulta ao especialista é indispensável. Sempre é necessário você procurar um especialista, porque só o especialista ou só o médico que você confia vai poder te orientar com relação ao tratamento. O Núcleo de Arte e Cultura vai comemorar o Dia do Idoso e o Dia da Criança de uma forma super divertida. Acontece um show de mágica com Caetano Miranda, um mágico com mais de 30 anos de experiência. O espetáculo é aberto ao público e a entrada é a doação de um livro infanto-juvenil ou um brinquedo. Até lá! Tomar bebidas alcoólicas em festas não tem problema, mas o exagero pode afetar até a vida acadêmica. Hoje em dia, a vida dos jovens anda cada vez mais agitada. Estudos, trabalho, vida social e digital. E é cada vez mais comum ver ao redor de universidades bares com som alto e bebida alcoólica, rolando entre os estudantes como forma de lazer. Mas será que isso é bom para os alunos e a sua vida acadêmica? O lado ruim é quando isso ganha uma dimensão incontrolável. Quando o consumo excede a diversão, quando se torna uma coisa que domina mesmo a vida da pessoa. Mesmo com diversas atividades acadêmicas, é muito difícil dispensar o bom e velho happy hour. A escolha entre lazer e estudos pode ser bem complicada. Eu comecei a faculdade com 17 anos, acho que é a hora que a gente começa a ir pro bar. Aí descobri aqui é muito movimentado, então eu vinha muito, primeiro semestre, aí o segundo eu parei, o terceiro eu voltei e sim. Porque pega muita DP, você não estuda, você fica mais bar, pega falta e atrapalhou muito. Prejudicou e muito, deu um ano de repetência. No passado já chegou a prejudicar, mas hoje tá mais tranquilo. Meu ensino médio prejudicou bastante, eu faltava muito e eu tive que fazer vários trabalhos. Segundo a Lei Municipal 4974 de São Bernardo do Campo, vigorada em 2001, era proibida a instalação de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas ou derivados de fumo nessas áreas. Porém, em 2014, o atual prefeito Luiz Marinho revogou o inciso que determinava essa proibição. O poder público, eu acho que deveria e tem que tomar uma atitude, está se pensando nisso, o governo não esqueceu dessa parte, mas é uma coisa um pouco complicada, porque envolve a sociedade civil, envolve os comerciantes que estão lá há longos anos, você não pode também chegar lá fechando um comércio pelas dificuldades que nós estamos enfrentando. Certo ou errado, legal ou ilegal, a questão gera polêmica, causando situações que têm que ser contornadas com habilidades pelos professores,
para preservar o máximo possível os aspectos acadêmicos dentro da sala de aula. A gente não faz uma situação de exclusão, de tirar, muito pelo contrário, a gente espera que ele venha, fique em aula e a gente tenta dar conta dele desse jeito. Um problema que as grandes cidades enfrentam atualmente é o grande número de abandono de animais domésticos, como cães e gatos, e a situação não é diferente aqui no ABC. Olhares apreensivos e alegres à procura de um dono. A exemplo desses cães e gatos, o Brasil tem 30 milhões de animais perdidos pelas ruas, uma quantidade alarmante, que equivale a quase 3 vezes a população da cidade de São Paulo. Prejudicados pela falta de atenção, os animais são vítimas de um crime considerado ambiental, previsto na Lei 9.605 do Código Penal. Mais que uma atitude cruel e criminosa, o abandono é um risco para a saúde pública, como conta essa veterinária. Pode transmitir para outros animais e pode transmitir para o homem. No homem são as questões de zoonose, leptospirose, própria doença do carrapato, tem a doença que é transmitida entre animais e a doença que é transmitida de animal para homem. A melhor forma de fazer o controle da população de animais é por meio da castração. No entanto, apenas 10% dos animais no Brasil são castrados. Se cada pessoa, pegasse um animal e castrasse pelo menos uma vez por ano, a gente não teria esse tipo de problema. A castração é ainda mais importante em locais como o ABC. A região tem 37 mil animais abandonados. O número é assustador, que se agrava durante as férias. Para se ter uma ideia, durante os meses de dezembro e janeiro, o aumento no número de abandonos chega em 70%, o que significa que 16 mil animais, entre cães e gatos, são jogados nas ruas. Conscientizados sobre o problema do abandono, muitas pessoas preferem adotar em vez de comprar animais. Essa é uma das formas de ajudá-los. Eu acho que tem que adotar. Adotar um bichinho com uma necessidade por estar na rua é bacana. Eu acho muito importante as pessoas se conscientizarem, em vez de ficar comprando cachorrinhos caros, que vêm dos canil, às vezes até doentinhos, melhor adotar mesmo um animalzinho. Outra forma de ajuda é realizada pelas protetoras. A exemplo de Érica, que antes de trabalhar com animais em risco de morte, não gostava dos bichos. Eu não gostava de animais, tinha medo. Aí eu fui trabalhar num local de risco para animais, uma avenida, e eu comecei a ver animais atropelados, comecei a me sensibilizar. O trabalho das protetoras é importante para amenizar o problema na região. A cada dia, 3 animais são adotados no ABC. Eu cuido, eu dou os primeiros socorros, Eu levo para minha casa, eu compro ração, eu vermifugo. Como é um trabalho cansativo, estressante, tudo, Não dá para cuidar de todos. Quando eu sei que a pessoa é boa, eu dou com amor e com alegria. Então eu aprendi a desapegar, E é o que eu falei, não é todo mundo que consegue. Então eu acho que realmente eu nasci para isso. A dica cultural desta semana é a mostra Alfred Hitchcock, que apresenta no sábado o longa O Homem Errado. A produção, de 1956, conta a história do músico e de uma casa noturna que tem a vida remexida quando a mulher precisa de dinheiro para um tratamento dentário. Ao procurar um escritório para conseguir um empréstimo, ele é confundido com o assaltante que tinha roubado o local um ano antes. A exibição acontece às 7 horas da noite, no auditório Helene Guariba, em Santo André. O filme é indicado para maiores de 16 anos e a entrada é franca. A outra dica é o musical Uma Saudação a Whitney Houston, que acontecerá neste domingo, 8h30 da noite, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. O show relembra diversos momentos da carreira da cantora, desde canções consagradas dos anos 80 até os filmes que a artista participou. Os ingressos custam a partir de R$ 50. E termina aqui mais uma edição do Web Notícias. Para mais informações do ABC, acesse o nosso site www.rronline.com.br e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até mais!